sobre isso daí. E aí eu vou pro intervalo, mas eu volto rapidinho, não sai daí não, tá? Até já. Próximo bloco a gente vai falar sobre hipnose. Até já. Hipnose, ó, mas também a história não é bem por aí como a gente vê em filmezinho não, tá? E hoje a gente vai esclarecer toda essa historinha da hipnose. Eu estou aqui com Juliano Lopes, que é hipnoterapeuta. Boa tarde, Juliano. E aí, tudo jóia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que tem muito aquelas historinhas dos mistérios e daquelas lendas até, daquela história do pêndulo e de toda aquela parafernália da hipnose. Aquilo realmente é real, é feito através daqueles materiais, daquelas coisas todas que auxiliam a hipnose, ou não tem nada a ver com aquilo? Na realidade, existem mais de 2.500 maneiras de hipnotizar, né? No entretanto, o pêndulo, como é usado em filmes, dá às pessoas uma forma negativa de se usar a hipnose. Na realidade, você pode usar a hipnose com meios mais fáceis e eficazes, né? E principalmente até mesmo para aumentar a capacidade de concentração de muitas pessoas. Vou falar um pouco sobre a reciclagem cerebral. Juliana, antes disso eu queria que você me falasse um pouquinho de quanto tempo já existe esse trabalho com a hipnose no tratamento de algumas doenças. Há quanto tempo a hipnose já é tida como um auxílio de tratamento de algumas doenças? Em 1920, quando surgiram a psicanálise e os analgésicos químicos mais sofisticados, a hipnose ela tinha acabado de ser exercida, porque ela era usada como anestesia, né? Então, quando surgiu os analgésicos químicos mais sofisticados, ela deixou de ser usada por um certo tempo. Mas a hipnose volta com mais eficiência, ser usada pelos médicos, dentistas. Em 1996, começou a ser usada com mais frequência. Aí daí, como que é feito no auxílio desses tratamentos, Juliana? Primeiro, acho que você deve ter que passar por toda uma triagem da parte mesmo orgânica dos diagnósticos da doença. Depois que é diagnosticada a doença, como é que você pode chegar a ter uma certeza de que a hipnose iria ajudar aquele tipo de doença? Como é que você chega nisso daí? Geralmente, quando o paciente vem até mim procurando, se queixando de uma causa física, encaminho primeiro para o médico para ver se há alguma patologia orgânica, excluindo-se as possibilidades orgânicas e que haja um conteúdo emocional ou psicológico, a hipnose sempre será uma boa indicação. Mesmo sem ser, quando a gente está falando da doença o tempo inteiro, não, tratamento de doença. Mas tirando a doença, a hipnose pode auxiliar um bem-estar ou uma melhora no teu dia a dia de alguma forma? Ela também atuaria nesse outro lado da vida ou só seria no tratamento de doenças? Como é que é? Além dela atuar no cérebro, liberando os hormônios antidepressivos, como endorfinas, né? Porque as endorfinas são calmantes euforizantes, que tem até 100 vezes o poder da morfina. Então, a hipnose, ela sempre vai te dar uma sensação de bem-estar. O relato dos pacientes são esses, né? Uma sensação de melhora, de bem-estar, de autoconfiança e otimismo, né? Então, por exemplo, se você der para uma pessoa um teste simples, que tem uma inteligência mediana, uma pessoa que tem uma inteligência superior, ela vai conseguir fazer o teste numa frequência cerebral chamada alfa. Quanto baixa a frequência, maior capacidade mental você tem. Quanto maior for a frequência cerebral, menor capacidade mental você tem. Então, quando a pessoa está em nível alfa, ela consegue raciocinar melhor. Mas se você der a este indivíduo um teste mais complexo, mais difícil para ele resolver, que tem uma inteligência mediana, ele vai começar a se irritar, não vai conseguir se concentrar, vai perder a noção do tempo e automaticamente se eleva essa frequência ao nível beta, que é 21 ciclos por segundo, chegando a 60 ciclos por segundo ou mais, quando você está irritada, tensa, ansiosa ou preocupada. Mas quando você baixa essa frequência, chegando ao nível alfa,
você consegue, essas pessoas inteligentes, de uma inteligência superior, conseguem manter constante essa frequência e estabiliza essa frequência, favorecendo com que ela venha raciocinar melhor, resolver os problemas mais facilmente, conseguir ter uma imaginação e solução do problema. E como se sabe diagnosticar, assim, da inteligência, se ela tem um grau maior ou não? Isso tudo é tido numa conversa? Como é que é feito essa observação? O melhor de tudo é que não precisa ter uma inteligência superior ou média. O interessante é que a hipnose pode dar a você o autodomínio de conseguir controlar essas emoções e manter essa frequência de onda de ritmo alfa de uma forma constante, permanente. Então, você conseguindo manter esta frequência no nível alfa, você conseguirá resolver seus problemas de uma forma mais tranquila e descontraída. E aí, você estava me falando que a hipnose, ela tem qual o papel da hipnose? Ela tem meio que uma coisa de programar, né? Tem uma programação cerebral, mas aí vai segurando a resposta. Gente, eu vou para o intervalo rapidinho, mas não sai daí que o assunto está muito bacana, para a gente saber ainda um pouquinho mais da hipnose aqui com Juliana. Até já. Em meio a esse susto que a gente tem com a hipnose, né, de achar que tem que ficar ali tudo quietinho, recebendo ordens, a gente hoje está aqui esclarecendo um pouquinho, tirando as dúvidas aí com o Juliano, que é hipnoterapeuta. E aí, Juliano, eu tinha te perguntado sobre como é que a hipnose agia no cérebro, né? Você tem como esclarecer um pouquinho pra gente isso daí? Você perguntou se apagava, né? Na realidade, nada se apaga, desde estando no ventre de nossa mãe, a partir do 3º mês até o fim de nossos dias, nada se apaga. Porque assim, não é aquela coisa de você, da programação que vai ser feita através da hipnose, não é aquela história de esquecer o que está lá para fazer tudo de novo, não é isso? Não, você não apaga. Você pode fazer com que haja uma reprogramação mental, fazendo todo o desfecho daquele trauma que ele está passando, para que se torne de uma forma que ele a ignore completamente e venha ter uma nova atitude a partir daquele dia. E aí, quais são as doenças que a gente pode falar, exemplificando, que aí a hipnose entraria como auxílio no tratamento delas, Juliana? As demais, problemas, dores crônicas. Acredito que o estresse ajudaria muito também, o estresse, né? Por exemplo, aquilo que eu estava falando sobre a auto-hipnose atuar sobre a área da frequência cerebral, faz com que o praticante da hipnose ou da auto-hipnose venha a ter maior domínio sobre suas emoções. E ele passa a viver com menos estresse, irritação, ansiedade, fazer com que eles apareçam completamente de sua vida. E você vai poder tomar as rédeas de sua vida de uma forma mais relaxada e descontraída. Aí quais seriam as outras, Juliana, que eu te interrompi? Quais seriam as outras doenças? Problemas tanto físicos, mentais e emocionais, como os maus hábitos, problemas de gagueira, enurese noturna, dores psicológicas, doenças psicossomáticas, doenças histéricas, né, pitiaísmo, problemas do fumo, né, beber, vícios, exatamente. Entraria, inclusive, nesse universo aí desses vícios, consegue realmente dar uma limpada nisso tudo ou é só realmente um auxílio? Juliana, acho que é legal a gente falar nisso porque se falou em fumo, né, e em alguns vícios as pessoas já acham logo que é um milagre, mas acho que a hipnose entra no caso do auxílio do tratamento, não é isso? A hipnose, na realidade, quando se vê os resultados, parece mágico. Porque os resultados, atuando, você encontrando o problema, você fazendo uma hipnose que venha descodificar o trauma, descodificar o hábito, o mau hábito, você consequentemente passa a vencê-lo de uma forma efetiva e permanente. Entendeu? Você vai encontrar a causa e tratar esta causa. Logicamente, o sucesso sempre é certo. E daí, qual a duração? É uma sessão? É sessão que vocês falam Sessões de hipnose? Exatamente. Então, dá quanto tempo a sessão de hipnose? Olha, em média, são 4 sessões apenas. Em média. Há casos que com sessão já resolve. Aí dá quanto tempo que falou de uma sessão? Uma sessão, quanto tempo? 30 minutos, 40 minutos? Quanto tempo demora? Aproximadamente 1 hora. É? Mas aí tem todo um processo de relaxamento. Como é que é feita a hipnose? Eu não vou, né, gente, pedir faça aqui, porque imaginou? Mas assim, a gente tem como mais ou menos
passar para o pessoal de casa como é que é feita a hipnose? É uma sensação, segundo os pacientes, é uma sensação de extremo relaxamento, de serenidade, de paz. É uma sensação muito boa, maravilhosa, que eles falam, né? Depois eu faço um hipnorrelaxamento a priori. É uma sessão de relaxamento com hipnose, né? Dando as sugestões. Que seria tipo aquele relaxamento que a pessoa vai sendo conduzida pela tua voz, é isso? Exatamente, através da sugestão verbal. Tá. Né? E automaticamente ela vai sentindo os benefícios dessa sessão, né? E a melhora vai ser gradativa, né? A partir daquele momento, ela vai conseguir perceber os resultados. Qual seria um outro? Como, por exemplo, estudantes se queixam muito para mim dizendo, às vezes eu vou para a aula, estudei todo o material, vou para a aula e quando chega lá me dá um branco, chamado de amnésia sugestiva. E tem muito no pessoal do vestibular também, né, Juliano? Chega na hora da prova, deu branco lá e aí? E quando eles chegam em casa, começam a lembrar das respostas que estavam, que sabiam, mas começam a se lembrar. É óbvio, agora mais relaxado, a mente passa a funcionar melhor. Porque o interessante é fazer com que você consiga estabilizar essa frequência alfa em um nível constante. Você conseguindo fazer com que você estabilize essa frequência, você consegue pensar muito melhor e mais rápido. Juliano, e feita essa sessão de hipnose, você fala a auto-hipnose também, então, depois que a gente conseguisse fazer uma sessão de hipnose, no caso com você, vamos usar esse exemplo, eu faria a sessão de hipnose com você, depois eu em casa, eu consigo fazer isso? Desde que eu programe você através eu instalo um signo-sinal. O que é signo-sinal? Uma sugestão pós-hipnótica, o efeito da hipnose depois da hipnose, ou seja, depois de acordado. O efeito perdura. Então eu instalo, por exemplo, eu dou exemplo, toda vez que você disser a palavra durma, então você automaticamente entrará em estado de hipnose profunda. Então teria mais ou menos essa palavra que seria um código, é isso? Exatamente, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, pode ser um gesto, pode ser uma frase que dispare e ative esse estado hipnótico no paciente. E automaticamente ele poderá dormir se tiver insônia, poderá superar o seu hábito compulsivo de comer e se sentirá muito bem. Gente, é uma maravilha. Juliano, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Eu quero deixar o telefone do Juliano para vocês, que é o 99919736, 99919736. E aí ficou todo mundo hipnotizado com a gente aqui hoje. Bom saber disso, gente. Obrigada pela companhia, tá? Beijo no coração, boa semana aí para vocês e amanhã a gente se vê.